gravando aí, vamos ficar conversando. Palco mesmo. Tá gravando já. Então você não pode falar que tá gravando. O Léo fala que não tá gravando. Agora já tá gravando, agora foda-se, agora já perdeu a espontaneidade. Não, a gente faz um. Você mete. Ah, porque é fácil fingir espontaneidade. Ah, sou espontâneo. Mas mete, tá gravando? Murilo, a minha vida não é ser espontâneo, você tem que entender isso. Vou parar e a gente começa outra. Tá, claquete, valendo. Fala pessoal, bem-vindos ao 3P, de volta com a série Trocando em Miúdos, continuando falando sobre futebol americano. Se você ainda não assistiu nenhum dos nossos vídeos, deixa eu te explicar qual é o nosso objetivo aqui dentro. A gente tenta facilitar alguns assuntos que podem parecer complicados para você, e a gente começou falando de futebol americano, já que a NFL está no ar nos canais da televisão fechada brasileira. A gente está falando sobre as principais regras, o que você precisa entender do jogo para que você possa curtir melhor a sua experiência de futebol americano, mas a gente vai falar de outras coisas, a gente vai falar de política, a gente vai falar de economia, a gente vai falar de cerveja, a gente vai falar de qualquer assunto que possa interessar para você e que você tem preguiça de ficar lendo aquele perfil enorme no Wikipedia, que você tem preguiça de ficar procurando em blogs e ficar lendo teorias e tudo mais. Então a ideia é facilitar, fazer um vídeo curto que vai direto ao ponto. A gente está fazendo uma série sobre futebol americano, então se você quiser saber um pouco mais e assistir os outros vídeos, clica aqui, a gente tem a playlist de todos os vídeos que a gente já fez sobre esse assunto. Lá você vai entender como a bola corre de um time para o outro, quais são os jogadores que participam do time. E hoje, continuando nessa linha de futebol americano, no nosso penúltimo vídeo da série sobre esse assunto, a gente vai falar sobre o time de defesa. A gente já falou sobre o time de ataque, a gente vai falar sobre o time de defesa, porque sim, um time de futebol americano é composto por 3 times: um time de ataque, um time de defesa e o time especial, que a gente vai falar no próximo vídeo, ok? O time de defesa, geralmente ele é dividido em 3 bases, 3 linhas, se você preferir assim. Você tem a primeira linha, o primeiro contato da defesa com o jogo, que são os jogadores mais pesados, aqueles jogadores mais gordinhos, mais fartinhos, mais trabalhados no pânceps. Esses caras, eles não podem ser só grandes e gordos, na verdade eles têm que ser atléticos, grandes para ter uma força de arranque, para ter um torque grande para confrontar os jogadores de linha ofensiva, que você já ouviu falar no outro vídeo, que são os jogadores pesados. Você vai ter a secundária, que é composta por jogadores extremamente atléticos, provavelmente os atletas mais completos dentro de um time de futebol americano, que são os linebackers. E você vai ter a última fronteira antes da catástrofe, que são os defensive backs. Não tá entendendo nada? Vou facilitar para você. É o seguinte, se você prestar atenção no jogo de futebol americano, você vai ver que existem 2 linhas de frente uma para outra antes de uma jogada começar: a linha de ataque e a linha de defesa. A linha de defesa é composta pelos defensive ends e pelos defensive tackles. Tudo vai depender de quantos jogadores vão ficar nessa linha. Você pode jogar com 3 ou com 4 jogadores nessa primeira formação. O objetivo desses caras é simplesmente parar a eventual corrida do time de ataque. Então esses são os caras que vão entrar em contato primeiro com o running back adversário, ou no caso de uma jogada de lançamento, os defensive ends e os defensive tackles, os caras da linha defensiva, vão avançar com tudo para cima do quarterback para evitar que ele lance a bola. Então esses caras têm que ser muito inteligentes, muito rápido, muito forte, muito explosivo para conseguir fazer isso. Para ajudar esses caras, a gente tem os linebackers, que podem ser inside ou outside, jogando fora ou dentro da linha. Se você tem 3 caras na primeira linha, você vai ter 4 caras na secundária. Se você tem 4 caras na primeira linha, você vai ter 3 caras na secundária. São sempre 7, que é o que você vai conhecer como front 7. Okay? Os linebackers, eles têm muitas funções dentro do campo. São os caras que têm que ser mais inteligentes dentro da defesa, porque eles têm que ler a jogada assim que ela começa. Porque se for uma corrida, eles têm que avançar junto com os jogadores da primeira linha para parar essa jogada o quanto antes. Se for um passe, eles têm que ajudar provavelmente na cobertura de passes curtos, na zona mais suja do campo. Então eles vão marcar tight ends, eles vão marcar eventuais receivers que vão correr por aquela área. Então eles têm que ser muito inteligentes e eventualmente, se eles forem muito rápidos, muito inteligentes, detectarem a jogada logo, eles vão chegar no quarterback antes de ele lançar a bola. Existem linebackers maravilhosos no jogo. Você tem alguns exemplos de linebackers muito bons. Você pode dar uma olhada nas jogadas do Patrick Willis, Luke Kuechly, do Carolina Panthers, e o melhor de todos, que é o Ray Lewis. Sério, procura Ray Lewis no YouTube e divirta-se.
Enfim, então a gente tem a primeira linha de jogadores mais pesados, a segunda linha de jogadores mais atléticos, e aí a gente tem os jogadores mais rápidos e mais leves da defesa, que são os cornerbacks. Eles fazem parte dos defensive ends. No vídeo sobre time de ataque eu falei sobre os wide receivers, os jogadores que avançam para receber o passe. Pois é, os cornerbacks têm a obrigação de marcar os wide receivers e evitar que eles recebam o passe ou pelo menos que eles estejam livres para que o quarterback pense em lançar para eles. Então eles têm que ser rápidos, eles têm que ser muito inteligentes e têm que estar ligados para não tomar dribles dos wide receivers. É uma das posições mais ingratas do futebol americano, é tipo ser goleiro. Você pode jogar bem o jogo inteiro. Se errou uma bola, o cara pode pegar a bola e fazer o touchdown. Então, são jogadores que estão sempre no foco da jogada quando o lance é de passe. Para ajudar os cornerbacks, a gente tem os safeties. Os safeties são realmente os caras que baixam o sarrafo no jogo. Os caras são tipo o Lugano do futebol americano. A função desses caras é simplesmente parar a jogada. Não importa se ela é de corrida, se ela é de passe, eles são a última esperança do time de evitar que um touchdown aconteça. Então, se algum jogador de corrida do ataque conseguir passar pela primeira linha, pela segunda linha, o safety tem que chegar baixando o cacete e parando a jogada. Se a jogada é de passe e o corner falhou, a obrigação é do safety detectar isso, correr e parar a jogada. Falando em parar a jogada, a obrigação de parar a jogada é do time de defesa. Sim, porque por mais pesado, por mais atlético que seja um jogador desses, a primeira função do cara que entra em contato com quem tá a bola é parar o avanço. Ele tem que fazer com que aquele jogador não avance mais nenhum passo. Quem vai derrubar é o segundo cara que chega, o terceiro cara que chega. Por isso que geralmente você vê um montinho rolando no final da jogada, porque o primeiro cara segura o maluco, se ele não conseguir derrubar, vai vir o resto do time para tentar fazer aquilo. Então, geralmente você vê aquele montoado de gente no finalzinho. Isso se o cara não for forte o suficiente para sozinho encerrar a jogada. Então, como a gente já comentou, um jogo de futebol americano é uma guerra. Um time tentando avançar, um outro time contendo esse avanço. O time de defesa tem que ser muito forte, muito físico e muito inteligente para conseguir evitar que o time de ataque pontue, beleza? Então faz o seguinte, se inscreve no canal, que aí a gente vai falar de outros assuntos, mas se você não gosta de futebol americano, a gente vai falar de outra coisa, eu prometo, a gente só vai ter mais um vídeo de futebol americano depois desse, a gente vai falar de outras coisas, tá? Se você gosta de futebol americano, deixa aqui um comentário se você quiser saber de mais alguma coisa, sobre algum outro esporte, ou sobre alguma regra de futebol americano. Quem sabe, se a gente vê que tem muita gente interessada, a gente faz mais, não tem problema, a gente adora futebol americano. Então assim, comece a prestar atenção na função da defesa. Parece que é só uns caras que chegam para dar porrada, mas não é. Tem que ser um cara com muita inteligência para detectar a jogada antes dela acontecer e evitar que ela aconteça. Então até a próxima, falou!